Oi, pessoal. Eu sou a professora Paula Couto e hoje eu vou falar para vocês sobre coordenadas polares, tá? Então, a gente vai ver um novo sistema de referências para pontos no plano, tá? Que são as coordenadas polares, ok? Então, vamos lá. Bom, para começar a descobrir esse novo sistema de coordenadas, né, nós vamos precisar marcar um ponto. Nós vamos precisar desse ponto de referência, que é o ponto que eu vou chamar de polo ou origem do meu sistema de coordenadas polares, tá? Outra coisa que eu vou precisar é de um eixo, que eu vou marcar aqui. Na verdade, eu vou marcar um semi-eixo, né? Com origem no ponto O, passando aqui por um ponto A fixado, né? Esse vai ser o que a gente vai chamar de eixo polar. Então, esse ponto, que é o polo, e o eixo polar, eles vão ser nossas referências para localizar pontos no plano, tá? E como que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro, uma coisa que a gente precisa é deixar definida uma unidade de comprimento também, tá? Então, eu estou definindo aqui uma unidade de comprimento que a gente vai utilizar, né, para introduzir números aí nesse sistema de coordenadas. Então, a unidade de comprimento está aí definida também. Muito bem. Então, o que eu quero é, por exemplo, né, saber em relação a esse polo e a esse eixo polar, né, como está localizado um ponto P no plano, tá? Aqui o nosso ponto P aí do nosso plano. E eu quero saber como ele está em relação ao polo e ao eixo polar, tá? Então, isso que a gente vai saber. Então, veja que pelo polo e por esse ponto que eu marquei, eu posso traçar uma semi-reta, certo? Então, eu tracei uma semi-reta e eu vejo que esse ponto P, ele está a uma distância do polo. Essa distância eu vou chamar de R, tá? Outra coisa que a gente pode perceber é que esse semi-eixo, essa semi-reta aqui, OP, ela forma um ângulo θ com o eixo polar, né? Que é esse eixo aqui, certo? Então, eu posso dizer que esse ponto está a uma distância R do polo e está formando um ângulo θ com o eixo polar, tá? Então, com isso, eu consigo duas coordenadas para esse ponto, que vão ser exatamente o valor desse R e o valor desse ângulo, que eu chamei de θ, ok? Muito bem. Nós podemos observar que esse θ, esse ângulo aqui, ele foi traçado, né, a partir do eixo polar, no sentido, numa abertura, no sentido anti-horário, tá? Portanto, essa segunda coordenada aqui do ponto, que eu chamei de θ, ela é uma coordenada, o quê? Positiva, tá? É uma convenção que a gente faz, tá? Ângulos abertos a partir do eixo polar, no sentido anti-horário, eles vão ser considerados positivos, enquanto que se eu pegasse um ângulo aberto a partir do eixo polar no sentido horário, ele seria o quê?
negativo, tá? Então, essa é uma convenção que a gente estabelece aí, ok? Então, nós temos a primeira coordenada polar, que é a distância que o ponto está do polo, certo? Que é uma coordenada, digamos, positiva, porque se refere a uma distância, e a segunda coordenada polar, que é justamente esse ângulo que a semirreta OP forma com o nosso eixo polar, ok? Então, nós podemos observar aqui, né, que enquanto a primeira coordenada polar ela é positiva, né, a segunda coordenada polar ela pode ser negativa ou positiva, né, dependendo se o sentido é anti-horário e horário. Pode ser nula também, porque eu posso formar um ângulo zero com o próprio eixo polar, certo? Muito bem. Então, vamos voltar àquele primeiro caso, onde a gente abriu o ângulo aí no sentido anti-horário, né? Então, nós temos a segunda coordenada positiva, e esse pontinho aqui está uma distância R, então eu tenho primeira coordenada positiva e segunda coordenada positiva, tá? Mais uma pergunta que a gente poderia fazer. Será que eu não vou ter, nesse sistema de coordenadas polares, primeiras coordenadas negativas? Será que isso não vai ser possível, porque eu estou falando sempre de distância? Na verdade, existe sim uma convenção que a gente pode fazer, tá? Então, para isso, eu vou pensar no seguinte, tá? Eu vou pegar aquela semirreta que passa por O e P e vou estendê-la, né? Vou pegar a semirreta oposta a partir do polo, ok? Então, eu peguei a semirreta oposta a partir do polo e eu vou pensar que o ponto que é simétrico a esse ponto P, certo? Em relação ao polo. Nessa reta que foi traçada, né, estendendo a partir do polo, né? Esse ponto, aquele que estiver a uma distância nessa semirreta oposta a uma distância R do polo, ele vai ser aquele ponto que vai ter a primeira coordenada negativa e a segunda coordenada vai ser θ, que é esse ângulo aqui original que a gente tinha, né, a partir dessa abertura no sentido anti-horário do eixo polar, ok? Então, notem que, por convenção, a gente vai aceitar que esse ponto aqui, ele vai ter a primeira coordenada menos R e a segunda coordenada θ, ok? Então, é isso. Podemos, então, através dessa convenção, ter coordenadas negativas, sim, aceitando essa convenção, ok? Agora, veja, vamos voltar o nosso olhar para esse ponto aqui, certo? Esse ponto aqui, ele também pode ser obtido a partir do ponto A, aliás, do eixo polar, a partir do eixo polar, fazendo uma abertura,
aqui eu só estou registrando que é negativo, fazendo uma abertura do tamanho θ mais π, né? Ou seja, θ mais 180 graus. Eu consigo chegar, né, nessa abertura aqui, ok? E ele também está a uma distância R do nosso polo, ok? Nessa semirreta que eu estou pensando aqui, que foi obtida a partir de uma abertura, né, θ mais π. Então, veja, eu tenho fixado esse ângulo θ mais π, eu tenho, em relação a ele, uma distância que me dá esse pontinho aqui. Portanto, eu tenho um par de coordenadas polares para esse ponto aqui, que vai ser um par de coordenadas com a primeira coordenada positiva, R, desde que eu assuma a segunda coordenada como sendo o ângulo θ mais π, ok? Então, eu tenho aí múltiplas possibilidades para localizar um mesmo ponto através de coordenadas polares. Por exemplo, aqui, nesse caso, eu tenho um par de coordenadas polares para esse ponto aqui, que é um par que tem a primeira coordenada negativa, porque eu estou usando esse ângulo aqui de abertura. Mas esse mesmo ponto, ele pode ter a primeira coordenada positiva se eu penso na abertura θ mais π, ok? Então, vamos ver como a gente pode fazer isso usando coordenadas que são números, para não confundir sinal positivo, negativo, vai ficar mais claro aqui o que eu tô querendo dizer, tá? Então, veja, nós passamos agora, eu coloquei o eixo polar numa posição que é confortável pra gente, na posição horizontal, né? Se vocês voltarem lá, peraí, cancelar. Se a gente voltar lá eu apertei no lugar errado. Ó, aqui eu tenho o eixo polar bem inclinado, né? Eu posso estabelecer meu sistema de referência onde eu quiser. Mas é confortável e vai ser bem útil para a gente colocar o eixo polar nessa posição horizontal, certo? E apontando para onde ele está apontando, para a direção, para o sentido que ele está apontando, porque a gente vai fazer uma convenção mais lá na frente que vai ser útil para a gente, tá? Muito bem. Então, uma vez que eu defini esse eixo polar nessa posição, eu vou querer, e aqui eu estabeleci minha unidade de medidas, tá? Eu vou querer, por exemplo, marcar o ponto que tem coordenadas 1 e 0 graus. Bom, eu comecei assim porque se eu olhasse para esse daqui, eu poderia achar que era uma coordenada retangular. Não, na verdade, veja que eu tô falando para vocês que agora o par que eu tô mencionando é um par de coordenadas polares, tá? Então, veja, esse 1 aqui, ele representa o R, e ele é positivo, né? E esse 0 graus representa o θ. Então, o que eu estou dizendo? Que eu quero marcar o ponto que está a uma unidade do polo, né? Na semirreta que forma, com o eixo polar, o ângulo de 0 graus. E eu poderia escrever aqui dessa forma também, né? Ó, o R é 1 e o 0 graus coincide com o
0 radianos, né? Então, esse 0 aqui, sem a bolinha do grau, né? Ele tá dizendo que são 0 radianos, a abertura é a mesma, tá? Então, veja, se o ângulo é 0 graus, eu não abri nada em relação ao eixo polar. Então, é no próprio eixo polar que eu vou marcar o ponto que está a uma unidade de distância do polo. Então, eu vou marcar esse ponto. P1 está aqui, tá? Então, nós marcamos o ponto que foi colocado. Beleza. Vamos passar para outro ponto agora. Vamos pensar no ponto P2 de coordenadas polares -4 e menos π sobre 4. Então, esse aqui é o R e esse aqui é o meu θ. Então, eu estou falando que o meu θ é negativo. Então, a abertura que eu vou procurar é uma abertura, um ângulo, né? Que ele vai ser aberto do polo no sentido horário, certo? Que é o que nós estabelecemos, né? Ângulo negativo, sentido de abertura, horário, ok? Então, vamos fazer isso. Vamos abrir aqui um ângulo de tamanho menos π sobre 4. E aí, veja que a primeira coordenada é 4, é uma coordenada positiva, representa distância. Então, eu tô pegando nessa semirreta que forma um ângulo de menos π sobre 4 com o eixo polar, aquele ponto que está a 4 unidades de distância do polo, tá? Então, eu marquei aí o ponto P2, beleza? Então, vamos passar para o próximo ponto. O próximo ponto, ele forma um ângulo de 0 graus com o eixo polar. Então, ele está numa semirreta que forma um ângulo de 0 graus com o eixo polar. Mas, ele tem primeira coordenada negativa. Então, se ele tem a primeira coordenada negativa, então, na verdade, ele vai ser um ponto que não está na semirreta, que é o próprio eixo polar, ele vai estar na semirreta oposta ao eixo polar, a uma distância 1 do eixo polar, tá? Ou se eu quisesse escrever esse ponto com a primeira coordenada positiva, eu poderia pensar no seguinte, ó. Eu obtenho a primeira coordenada positiva, que seria a distância igual a 1, se eu tomar o ângulo, desculpa aqui, se eu tomar o ângulo 0 graus mais π ou 180 graus, né? Então, eu poderia até escrever em coordenada, em radianos, né? Seria 0 radianos mais π, tá? Então, eu obteria um par de coordenadas polares para esse mesmo ponto com a primeira coordenada positiva, que seria 1 e π. Então, eu faria uma abertura π, certo? E pegaria nessa semirreta que faz a abertura π, aquele que está à distância 1 do meu polo. Tá aí o ponto P3 marcado, ok? Agora, vamos passar para o ponto P4. O ponto que tem primeira coordenada -2, o R é negativo, certo? E eu tenho a segunda coordenada, θ, igual a π sobre 3, tá?
Então, que ponto é esse? Eu posso pensar, para pensar em termos de abertura, em termos de ângulo, eu posso pensar, então, no ângulo que é π sobre 3 mais π, certo? Π sobre 3 mais π, né? Dá o quê? 4π sobre 3. Então, eu poderia representar esse ponto com a primeira coordenada positiva, desde que eu tome esse ângulo aqui, que é o ângulo original, π sobre 3 mais π, tá? Então, eu vou fazer a abertura de 4π sobre 3, certo? Pego aqui, ó, 4π sobre 3 parou aqui. E aí, eu vou pegar aquele que está a uma distância 2 do meu polo. Tá aqui o ponto P4, tá? Bom, se a gente pensasse nesse ângulo aqui, ó, π sobre 3, ele estaria aqui, ó. Essa seria a abertura π sobre 3. Mas aí, como eu tenho a primeira coordenada negativa, eu tenho que pegar não nessa semirreta aqui que eu tracei. Teria que pegar na semirreta oposta, que é essa semirreta aqui, aquele que está 2 unidades do polo. Ok, gente? Então, o que a gente está vendo aí, né? A gente está vendo que a gente tem várias possibilidades para representar um mesmo ponto, né? Por exemplo, no caso onde a primeira coordenada é negativa. Não só para o caso da primeira coordenada ser negativa, também, por exemplo, a gente poderia pensar o seguinte, vamos passar nesse caso aqui, para esse caso aqui, ó. Eu tenho um ponto P, certo? Que é um ponto que tem coordenadas polares 3 e π sobre 3, tá? Eu tenho esse par de coordenadas polares. Por quê? Porque esse ponto, veja, ele está formando a semirreta que liga a origem a esse ponto, faz uma abertura no sentido anti-horário com o eixo polar, né? E essa abertura tem valor π sobre 3, tá? E também é um ponto que está a uma distância, nessa semirreta, 3 unidades do polo. Então, tá aí esse par de coordenadas polares para esse ponto, 3 e π sobre 3, ok? Mas eu poderia pensar nesse ponto a partir desse ângulo aqui, ó, π sobre 3, vou fazer aqui, ó, π sobre 3, π sobre 3, mais uma volta completa, certo? Π sobre 3 mais uma volta completa, mais 2π. Se eu fizer essa semirreta percorrer, fazer uma abertura π sobre 3 mais uma outra abertura completa, eu chego no mesmo ponto, certo? Então, em termos dessa nova abertura, eu poderia representar esse ponto P como sendo o ponto que, para a abertura, o ângulo π sobre 3 mais 2π, certo? Que vai estar uma distância 3 da origem. Então, eu tenho uma nova representação polar para esse ponto, certo? Eu poderia, em vez de dar π sobre 3 mais uma volta completa, eu poderia dar 2 voltas completas, eu chegaria no mesmo ponto, certo? Então, eu somaria π sobre 3, na verdade, 4π. É uma outra representação polar para esse ponto, tá? Mantendo a primeira coordenada polar igual a 3. Então, veja que eu tenho
uma multiplicidade de representação em coordenadas polares para cada ponto do plano, tá? Então, eu poderia pensar em adicionar π sobre 3 mais 3 voltas completas. Seria uma outra representação, né? 3 voltas completas me daria 6π, uma outra representação para o mesmo ponto. E eu posso pensar em adicionar π sobre 3 quantas voltas completas eu quiser, porque isso vai me levar ao mesmo ponto P, certo? Com a primeira coordenada 3. Então, ó, quantas voltas completas eu quiser, eu represento dessa forma, 2kπ, onde esse k é um inteiro. É um inteiro por quê? Porque as voltas completas que eu posso dar a partir de 3π, que me levam a esse ponto P aqui, podem ser também no sentido horário. Ou seja, eu posso adicionar ao π sobre 3, menos 2π, menos 4π, menos 6π, que eu vou chegar ao mesmo ponto P. Então, esse K é um número inteiro, na verdade, ok? Então, em resumo, eu posso dizer o seguinte, que o par R θ determina de maneira única um ponto no plano. Ou seja, se eu fornecer para vocês um par de coordenadas polares, eu vou conseguir chegar num único ponto do plano, certo? Então, para cada par, eu tenho associado um único ponto do plano. Mas, um ponto do plano, ele pode ser determinado por meio de várias coordenadas polares, né? Por exemplo, R θ é um par de coordenadas polares possível, mas se eu adicionar a esse θ voltas completas, por exemplo, 2π ou 6π ou 20π, quantas voltas completas eu adicionar, eu ainda assim vou chegar no mesmo ponto do plano. Então, eu tenho essa representação aqui possível também para esse ponto do plano. Então, R mais θ, aliás, R, θ mais 2kπ é uma outra, na verdade, são outras infinitas possíveis representações para o mesmo ponto, ok? Agora, retomando a questão do ponto com primeira coordenada negativa. Então, se eu tenho aqui um ponto P da forma menos R θ, onde esse R é positivo, ou seja, essa primeira coordenada polar aqui, ela é negativa, né? Esse ponto que tem a primeira coordenada negativa com um ângulo θ, ele vai corresponder a um par de coordenadas polares com a primeira coordenada polar positiva, porém, considerando o ângulo θ mais π, θ mais meia volta, para cair na semirreta oposta à semirreta original, que deu a abertura θ, né? Para chegar nesse ponto P, ok? Então, recapitulando, P com coordenadas polares menos R θ, né? Ou seja, a primeira coordenada negativa, ela pode ser representada com um par onde a primeira coordenada é positiva, desde que eu considere o ângulo θ mais π. E considerando essa questão aqui, né, qualquer par de coordenadas polares eu posso adicionar quantas voltas completas eu quiser que eu chego no mesmo ponto, não é isso? Então, eu posso adicionar a esse ângulo aqui quantas voltas completas eu quiser.
tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Ó, eu tenho π aqui, colocando π em evidência, eu chego a essa representação polar aqui também para esse ponto de coordenada negativa, certo? Com esse K sendo um número inteiro. E outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que se a primeira coordenada polar de um ponto é 0, então esse ponto vai ser o polo, o próprio polo, né? Primeira coordenada 0, estou dizendo que a distância do polo até esse ponto é 0, ou seja, esse ponto é o próprio polo, né? Independente de qual seja o ângulo θ, ou seja, 0 e θ são as coordenadas polares do polo para todo o ângulo θ, ok? Então, essa foi a nossa primeira aula sobre coordenadas polares, tá? O que eu queria dizer para vocês era isso mesmo que eu falei, tá? Sobre o que significam as coordenadas polares de um ponto, tá? Então, objetivo cumprido. Eu agradeço a atenção de vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo muito grande para vocês e fiquem bem. Tchau, tchau.